programa Portugal 2020, o sucessor do CREN, está prestes a ser apresentado. Que objetivos, que alcance e que condições estão associadas? São todas estas questões que aqui vamos responder com a presença de Pedro Nunes, é diretor executivo da Risa Consulting. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por aceitar este desafio. Antes de mais, perguntar-lhe o que é que a Risa Consulting, de certa forma, ajudou as empresas com o antigo CREN, de certa forma, a aproveitarem os fundos. Muito bem, obrigado, Tânia, é um prazer voltar. A Risa é uma empresa de consultoria. Nós somos especializados em incentivos comunitários. Portugal aderiu à União Europeia na altura CE em 86. Nós começámos a endereçar esta área de negócio da angariação de fundos comunitários e do apoio às empresas, principalmente PMEs, em 88, portanto logo de seguida, e por isso temos uma longa tradição de apoio às empresas na montagem dos seus projetos de investimento e no financiamento, no recurso a incentivos comunitários. Portugal vai receber agora 21 mil milhões de euros para poder investir. Gostava de lhe perguntar se acha que é muito dinheiro. Há pessoas que dizem que não se deve sobrevalorizar este montante, mas também não se deve subestimar. Eu penso que o montante é aquilo que é, portanto foi o que foi possível negociar com a União Europeia. É importante é que nós o consigamos aplicar da forma correta e para termos os melhores impactos possíveis para o futuro da nossa economia. Acha que pode ser uma ajuda importante numa altura em que as restrições orçamentais colocaram o investimento público, como dizia um investidor, quase perto do osso? Sem dúvida, eu penso que este é o principal instrumento económico que o Governo tem ao seu dispor para este período de 7 anos e, portanto, é um período longo para tentar, de facto, mudar o perfil da nossa economia. É um trabalho gigantesco, eu estou bastante otimista, aliás, sou uma pessoa otimista por natureza e acho que o montante que temos. Nas empresas, aquilo que pensamos que vai acontecer é um reforço significativo para quase do dobro do montante que estará disponível para as empresas e, portanto, acreditamos que o impacto poderá ser, de facto, muito significativo. Quais são os pilares centrais deste Portugal 2020 e o que é que o distingue no essencial do antigo CREN? O programa Portugal 2020 é, como sabe, um programa bastante abrangente e, portanto, quando nós tentamos, de alguma forma, sintetizar dessa forma o que é o Portugal 2020, nem sempre é fácil. Eu diria, se quiser, de outra forma, que novidades, que principais alterações é que nos esperam no Portugal 2020. A grande novidade, na minha opinião, é a criação de um programa operacional específico para a inclusão social e para o emprego. Quando nós arrancámos com o CREN em 2007, o tema do emprego não era, obviamente, uma questão central na União Europeia. Neste momento é uma questão central e, portanto, vemos com muito bons olhos o facto de se ter criado um programa operacional especificamente vocacionado para tratar este tema. E o que é que se sabe em concreto sobre este programa de inclusão social? Nós o que sabemos neste momento foram os documentos macro, os documentos estratégicos já foram disponibilizados e que estão disponíveis na internet, nos portais do Portugal 2020 e que trazem as linhas mestras, as principais linhas de orientação da aplicação dos fundos. Estamos a aguardar neste momento, acreditamos que nas próximas semanas serão publicados os regulamentos e os sistemas de incentivos que na prática vão efetivamente consubstanciar todas aquelas questões que as empresas e os organismos pretendem ver respondidas e, portanto, acredito que com mais umas semaninhas teremos todas as respostas. Mas acredita ou não que agora com estes 21 mil milhões vamos deixar para trás a era do cimento? Eu acho que sim, aliás, o programa Portugal 2020 está dependente e ele teve que ser construído com base em 11 objetivos temáticos impostos pela União Europeia. Portanto, ao contrário do que se verificou, este é a quinta vez que Portugal beneficia de fundos estruturais, o CREN foi o quarto quadro comunitário, vamos para o quinto, e desta vez a União Europeia criou um conjunto de 11 objetivos temáticos e todas as medidas que Portugal propôs no dossiê do Portugal 2020 têm que se compaginar e têm que estar dentro daquilo que são as prioridades definidas pela União Europeia. E aí, claramente, que nós vemos uma viragem muito ligada à inovação, à investigação e desenvolvimento aplicada à economia e aplicada ao mercado, muito virada à internacionalização, no caso português, nomeadamente nos bens e serviços transacionáveis e a vocação exportadora que queremos que as nossas empresas cada vez tenham mais e, portanto, acredito sinceramente que essa viragem do cimento se fará. Por outro lado, no setor público, vemos também uma viragem muito ligada à vertente da utilização eficaz dos nossos recursos hídricos, energia, eficiência energética, sustentabilidade e, portanto, acreditamos claramente que vai ser um programa bastante diferente, não tanto, digamos assim, na sua essência, mas na sua aplicação prática. Claro que tudo isso só vai funcionar na prática se a burocracia ajudar e não houver críticas como houve em relação ao antigo CREN. Gostava de lhe perguntar como é que vai ser o tempo de aprovação das candidaturas e depois o tempo de reembolso, propriamente dito.
No setor empresarial, que é aquilo que nós trabalhamos principalmente, no CREN, de facto, a nível dos prazos de decisão de candidaturas, eles foram em cada aviso de concurso definidos e foram cumpridos genericamente. Em todos os 7 anos do funcionamento do quadro comunitário houve um ou outro concurso com pequenos atrasos de decisão. E, portanto, nesse aspecto, digamos, dos tempos de decisão, acho que se melhorou imenso relativamente aos quadros comunitários anteriores. Agora, com uma inovação, que há penalizações para os gestores que efetivamente não conseguirem coordenar estes programas atempadamente. Sim, essa podem mesmo ser despedidos. Exatamente, essa é uma novidade, é um novo regulamento que cria esse mecanismo. Esperemos que ele não tenha necessidade de ser aplicado e esperemos que se consiga cumprir os prazos, porque é isso que é mais importante que tudo, eu acho que é que os prazos sejam cumpridos. Agora vamos às condições da candidatura. Que empresas é que podem candidatar-se? Eu acho que aí nós não esperamos grandes novidades relativamente ao passado. Eu diria que será mais ao nível de que investimentos é que as empresas podem fazer e para onde é que se devem direcionar. E para onde? Quero deixar aqui algumas pistas. As pistas não são minhas, são aquelas que estão definidas como prioridades da União Europeia e do próprio Programa Portugal 2020, que são a inovação. Um dos temas importantes que já vinha, de certo modo, do CREN é claramente a aposta na inovação. Portugal tem que apostar, as empresas têm que apostar fortemente na inovação. Depois, outra vertente é a investigação e desenvolvimento. E nesta área de investigação e desenvolvimento nós temos que estar a trabalhar muito mais perto. As empresas têm que estar muito mais perto das entidades do sistema científico e tecnológico, seja estabelecimentos do ensino superior, universidades, politécnicos, sejam centros tecnológicos, laboratórios. Portanto, a investigação e o desenvolvimento de novos produtos tem que ser feito numa lógica sempre de aplicação na economia, de que essa investigação se faça, digamos, uma transferência de conhecimento entre os meios geradores de conhecimento que estão nas universidades, por exemplo, e as empresas que podem aplicar esse conhecimento gerado em economia, em bens transacionáveis e na geração de riqueza. Essa é outra vertente, de facto, muito importante. E depois, obviamente, já não é novidade, a aposta na internacionalização. Hoje em dia, inclusivamente com a dimensão que tem o mercado português, as empresas estão cada vez mais internacionalizadas. Portugal fez um trabalho notável nessa matéria, isso vê-se pelas estatísticas da exportação e pela nossa balança de pagamentos, e acho que o caminho claramente é esse. E, portanto, o que eu diria é apostar na inovação, apostar na investigação e desenvolvimento e estarmos mais perto das universidades e dos centros de conhecimento e não esquecermos a vertente da internacionalização, que poderá ser o motor das nossas vendas. Mas depois há requisitos específicos para as empresas concorrerem. Têm que ter, de certa forma, os balanços equilibrados, quer dizer, outros itens que as empresas têm efetivamente que cumprir? Sim, existem condições de partida. Sabemos que com a degradação muito apertadas ou não? Pensamos que serão idênticas ao que tivemos no CREN ou até eventualmente um bocadinho menos exigentes. Sabemos que houve, de um modo geral, um aumento de dificuldade e uma degradação dos indicadores económicos ou financeiros das empresas portuguesas. Isso poderá ser um constrangimento para algumas empresas, mas há que procurar soluções. Portanto, muitas vezes as soluções passam por tentarmos capitalizar as empresas com algum instrumento financeiro de capitalização antes da candidatura ser entregue e, portanto, ir por essa via conseguirmos, digamos, que a empresa se comprometa com esse tipo de requisitos de entrada. Vai também haver aqui uma ponderação diferenciada entre os diversos territórios. Sim, o Portugal tem, digamos, se quiser, territórios em 3 classes. Portanto, as zonas mais desenvolvidas, que são zonas que têm já limitações muito fortes e restrições muito fortes de aplicação de fundos, como será o caso da região da Grande Lisboa, Península de Setúbal e também da região da Madeira. Depois temos uma outra região em transição, digamos aqui numa posição intermédia, que é a região do Algarve e finalmente depois todo o território nacional, Norte, Centro, Alentejo, que não vão ter qualquer restrições à aplicação dos fundos. Portanto, eu diria que claramente na região da Grande Lisboa e na região de Setúbal as limitações orçamentais de aplicação dos fundos vão ser fortes e, portanto... Mas e bem, parece-lhe bem esta opção pelo interior do país, um interior que é mais pobre, naturalmente, para onde o investimento não corre com tanta facilidade, não tem tanto interesse. Acha que isto pode ser efetivamente um motor para termos mais desenvolvimento, melhor distribuição da riqueza ao nível do país? Eu penso que sim. Eu acho que, claro, que nós precisamos de equilibrar um bocadinho mais as relações entre o litoral e o interior, e especialmente o interior. Eu não diria tanto Grande Lisboa, Grande Porto, diria mais litoral e interior. E, de facto, esta distribuição geográfica que temos não permite termos essa perspectiva, porque o que temos são as regiões administrativas e, portanto, de qualquer forma, eu acho que o que é importante é que os fundos sejam bem aplicados e que as empresas estejam atentas e que possam aproveitar. O Ministro Paiás Maduro quer 5% deste quadro comunitário utilizado até dezembro de 2015. Acredita nisto?
Eu acho que sim, é possível. Vai depender. Eu não creio que dependa tanto da iniciativa empresarial, porque a iniciativa empresarial nós notamos no mercado que há uma ânsia e há uma procura enorme das pessoas, neste momento ainda de informação, mas seguidamente, seguramente a nível de investimentos. Nós notamos isso desde que estamos a trabalhar nesta área, como lhe disse, já há 20 e quase 5 anos. É o quadro comunitário que nós sentimos que há maior apetência e maior procura por parte das empresas e, portanto, as expectativas estão muito elevadas, acho que são legítimas e eu acredito que a iniciativa empresarial, em termos de apresentação de candidaturas, vai ser muito forte. O desafio será depois que nós consigamos todos em conjunto que as decisões sejam rápidas, sejam céleres e que a execução também possa ser concretizada rapidamente. É um grande desafio conseguirmos fazer isso, mas acho que é possível. Quando é que vamos conhecer todos os pormenores e todas as condições deste programa Portugal 2020? Se me convidar para voltar cá daqui a um mês, provavelmente já teremos muito mais detalhes. Já consegue contar-me tudo. Muito obrigada, Pedro Nunes, por ter vindo aqui a esta edição das 12 trazermos os detalhes até esta hora conhecidos sobre o Portugal 2020.